Olá, irmãos, graça e paz esteja convosco. Para mim é um motivo de alegria estar com vocês aqui mais uma vez, concluindo a lição desse trimestre. Lição essa que nos trouxe o início do nosso canal, lição essa que nos deu a alegria de começarmos o ministério aqui no YouTube. E para mim, irmãos, é uma satisfação muito grande. Agradeço muito a Deus por vocês terem se inscrito. A irmã Cláudia Cascão, que eu nunca me esqueço dela, uma pessoa maravilhosa. O seu esposo, que é uma bênção, o seu filho também, se inscreveram no meu canal, compartilharam, mandaram para um monte de gente. E o canal cresceu, graças a Deus, primeiramente, a ela e a tantas outras pessoas, a irmã Gerlane, né, que eu tenho tanto carinho, uma pessoa maravilhosa que tem sempre me auxiliado, se mostrando prestativa. E eu não vou nem dizer mais outras pessoas, porque eu vou acabar sendo, digamos que, injusto com alguém. Mas eu agradeço muito a Deus por vocês terem compartilhado, terem se inscrito, terem incentivado outras pessoas a poderem participar também. A Deus toda a honra e toda a glória. E a vocês, os meus sinceros agradecimentos. E agora, diante dessa lição que nós estudamos, iremos então fazer o fechamento dela. A partir de amanhã, iremos estudar sobre vida, morte e eternidade. Uma lição fantástica também, que já estou aqui animado para com ela. E nós temos aí umas coisas diferentes para tratar com o nosso canal e que peço que vocês orem para que Deus nos ajude e que esse trabalho, essa honra, esse ministério, Deus continue nos ajudando a levarmos avante esse trabalho que para mim é tão singular, tão sagrado, tão ímpar na minha vida. Irmãos, esse assunto de hoje, aqui a lição de sexta-feira, traz um resumo. E eu queria ler com vocês só a parte final do que aqui é descrito, quando fala assim, ó, referente às tribulações que Cristo passou. Cristo, ele se tornaria a expiação de uma raça que quis pecar. Sua oração agora manifestava apenas submissão. Se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Diante da situação, irmãos, adversa, Jesus não ousou fazer a sua vontade, mas ele se colocou nas mãos do Pai. E leve em consideração, Jesus venceu o pecado como ser humano. Ele venceu pela força que ele buscava do Pai e pela intervenção da terceira pessoa da divindade, a saber, o Espírito Santo. Então Jesus venceu com os méritos não particulares, mas com os méritos que o Pai lhe concedeu e que o Espírito Santo lhe auxiliou. Logo, nós vemos, através do seu exemplo, maneira de podermos vencer. Cristo não venceu como Deus, Cristo venceu como ser humano. Logo, todos nós podemos vencer também com a mesma força que dele recebia do Pai e do Espírito Santo, que ele recebia, tanto do Pai quanto do Espírito Santo. Eu queria falar com vocês de duas pessoas na Bíblia que passaram por sofrimentos. Com essa lição toda ela falava sobre sofrimento, né, que são os crisóis da vida. Eu quero que vocês se atentem comigo sobre dois episódios. Primeiro, que está em Mateus capítulo 9, e o verso 1 e o verso 2, quando Jesus ali faz uma cura de um paralítico. Essa cura, irmãos, é a mesma que está em Marcos capítulo 2, verso 1. Aquela que Jesus se encontra numa casa e ali o telhado é aberto e desce um paralítico. E Jesus chega para ele e fala assim, filho, tem bom ânimo. Irmãos, é interessante. Todas as vezes que Jesus fala tem bom ânimo, ele realiza alguma coisa em seguida. Se você está passando por algum problema, guarde em seu coração as palavras. Ele está lhe dizendo assim, filho ou filha, tem de bom ânimo e vai realizar algo. Só que quando Cristo fala, pede para nós termos ânimo em meio à situação, não é para nos alegrarmos pelo problema. É que em meio ao problema e às vezes a dificuldade que eu vejo tão grande em relação àquilo, ele vai me conceder a bênção da cura, a bênção da paz e a bênção da tranquilidade através das adversidades que nós passamos. Aquele paralítico, ele disse, tem de bom ânimo, perdoados são seus pecados. De fato, essa era a cura que ele mais queria, não era cura física. Há um comentário que Ellen White chega a escrever que a vida de impiedade levou aquele homem à paralisia. Não se sabe ao certo qual a natureza de sua doença ou de sua paralisia, mas ela foi ocasionada por uma vida de pecados, e ele viveu atormentado por isso todo o tempo. Quando olhava para suas pernas, olhava para o seu corpo, via a sua impossibilidade de poder voltar a andar, ele se lembrava de tudo que ele fizera no passado, e então ficava extremamente angustiado. Quando Jesus chega para ele e pede para que ele se anime, ele quis falar especificamente daquilo que ele mais queria em sua vida, que era a cura espiritual, que era o perdão dos pecados. Há um comentário inspirado, inclusive, da mesma autora,
que fala que depois que Jesus realiza aquela cura, ele não desejava mais coisa alguma. Para ele, estava feliz agora, vivendo naquela condição, até que a morte viesse pegá-lo, porque agora em seu coração ele encontrou paz. E aqui eu digo para vocês, se vocês estiverem em tribulações, tenha ânimo. Mesmo capítulo 9, mais adiante no verso 22, Jesus está então andando e uma multidão enorme de pessoas está ao seu redor. E naquele momento, uma mulher até então fica tentando tocar nele, porque se de acordo com o livro de Mateus, ela tem em seu coração a seguinte questão: se eu ao menos tocar nele, eu serei curada. E é o que de fato acontece. Ela toca em Cristo, e Cristo então, conhecendo que o toque foi diferente daquele ruge-ruge daquela multidão, Jesus chega para ela e fala: filha, tem de bom ânimo, você está curada. E em seguida, ele fala o que foi que curou aquela mulher. E de maneira mais enfática, no capítulo 5, Marcos, quando cita esse episódio, olha o que é que ele fala, e eu acho isso fantástico da parte do autor Marcos aqui, ó. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem lhe havia tocado. Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio ajoelhando-se diante dele e contou o que havia feito. Deixa eu só comentar aqui. Essa expressão tremendo e assustada que ela estava, não era com medo de qualquer coisa, mas era assustada pela cura que Cristo fez com ela. Então, esse susto, esse assombro, deve ser visto de forma positiva e não de forma negativa. Marcos, quando aqui descreve, fala que ela se sentiu tão admirada, tão assim entusiasmada com aquela situação, que o autor aqui da Bíblia NVT usou a expressão de assustada ou tremendo, não temendo de ter medo, mas aquele temor reverente por algo extraordinário acontecer em sua vida. Jesus chega para ela e fala: filha, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. E aqui embaixo diz assim, ó, que você fique em paz e que o seu sofrimento agora se conscientize que ele acabou. E na Bíblia NVT fala assim: vá em paz, seu sofrimento acabou. Estudamos, irmãos, sobre crisóis durante todo esse trimestre, sobre sofrimentos, sobre dificuldades que passamos. Porém, o que Deus nos fala é o que está em João 16:33, e com isso eu fecho o comentário da lição de hoje. No mundo teremos aflições, mas Jesus diz: tende bom ânimo. Aí ele sabe que ele vai fazer alguma coisa, porque ele venceu o mundo. Esse capítulo 16, irmãos, é o capítulo que antecede a morte de Cristo, é o que antecede a sua crucifixão. São momentos anteriores e momentos prévios ao que ia acontecer depois. Porque o contexto desse capítulo 16, Jesus está falando do que iria acontecer com ele. E a aflição que ele ia passar, mesmo que ainda não tivesse acontecido propriamente dito. Mas ele sabia que ia acontecer e ele já se mostrou como vencedor. E você, guarde essa promessa, agarre com essa convicção. Cristo venceu o mundo, você também vencerá. Você é um vencedor. A vitória já foi dita e já foi paga, já foi realizada por Cristo na cruz. Logo, essa vitória, nós podemos, pela fé, através do Espírito Santo, nos apropriarmos dela. Logo, seremos de fato em Cristo mais que vencedores. Está você sofrendo? Cante louvores ao Senhor, por mais difícil que seja. Está alguém com dificuldades? Ore e peça para que Ele traga o refrigério, porque Ele vai trazer. E eu apelo aqui para vocês que esse trimestre, essa lição, esses crisóis que estudamos, tantos crisóis que passamos, nós possamos dizer: Senhor, obrigado, porque em Tua palavra eu encontro ânimo. E Ele diz, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus, portanto, nos torne cada dia vencedor para a honra e glória do Seu nome. E quando Cristo voltar, eu quero ter o prazer de abraçar tantos amigos que talvez são inscritos aqui no canal e eu nunca vi. Pessoas que eu nunca tive acesso pessoalmente, mas através do que Cristo fez na cruz, me concederá a bênção de conhecê-los e de abraçá-los para nunca mais nos separar. Deus, portanto, nos abençoe e oremos ao Senhor agora para agradecer tamanho cuidado, tamanho amor e livramento. E não se esqueça, tenha bom ânimo, Cristo está ao seu lado. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua bondade, pelo teu zelo para conosco. E obrigado, Senhor, porque em tua palavra nós encontramos ânimo. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria faz parte do fruto do teu Espírito. E essa é a maior dádiva do Senhor, nos alegrarmos mesmo em meio às adversidades e sofrimentos. Pois a tua palavra nos fala que quando formos perseguidos, saberemos então que estamos andando no caminho certo, quando essa perseguição envolver a espiritualidade, envolver negociar com princípios que estão em Tua Palavra, e que assim, Senhor, saibamos manter a Tua Palavra
como viva e eficaz, como lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Perdoa, Pai, nossos pecados e às vezes até nossa incredulidade, mas nos ajuda até a aceitar a cada dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo final de semana e que amanhã, no sábado, aqueles que irão à casa do Senhor, que usufruam de um bom culto de adoração e que Ele seja, mais uma vez, o autor da sua bênção sabática na sua casa, no culto de adoração. E para aqueles que não irão, que Deus os guarde, que Deus os abençoe e que conceda um bom final de semana na santa e bendita presença do Senhor. Até o próximo estudo. Deus abençoe você.